Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do chamado passaporte não binário. Esse modelo de passaporte não obriga as pessoas a se definirem entre dois gêneros, masculino ou feminino. O documento já foi adotado por 5 países. Hi, I'm Alice. I'm 24 and I am non-binary. O termo não binário é uma espécie de guarda-chuva, abriga uma variedade de gêneros, por exemplo, poligênero, pangênero, gênero fluido, ou seja, são pessoas que não se enquadram na condição binária, masculino ou feminino, e os não binários querem o direito de serem identificados como se sentem. E se inclui o gênero que aparece nos documentos, inclusive no passaporte. 5 países reconhecem esse direito e já emitem passaportes não binários. O caso mais recente é o dos Estados Unidos, em outubro deste ano. Eles se juntaram a Canadá, Nova Zelândia, Austrália e a nossa vizinha, Argentina. A Organização Internacional da Aviação Civil, ligada à ONU, reconhece os direitos dos não binários, inclusive ao passaporte. Outros 20 países discutem o assunto. O Brasil ainda não. E para falar desse assunto, vamos conversar online com João Chaves, defensor público federal, e com Diana Quintas, advogada especialista em migração e mobilidade internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para Diana. Diana, o que é exatamente o passaporte não binário e em que ele é diferente do passaporte tradicional que a gente conhece? Guilherme, o passaporte não binário, ele traz uma terceira opção de gênero, né? A gente está acostumado a ter a opção masculino ou feminino. O passaporte não binário é para aquelas pessoas que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino, elas podem preencher o gênero não binário, que é o X. Então, ele realmente vem no gênero um X, ao invés de um F ou um M. E isso tem sido cada vez mais aceito por diversos países. Me parece que são 5 países, é isso mesmo, João? Sim, o passaporte não binário já é uma realidade em diversos países. E hoje nós podemos dizer que cerca de 20 países já têm legislações que prevêem o reconhecimento do não binarismo de gênero. Nós temos como exemplo os Estados Unidos, com uma decisão recente que admitiu a possibilidade de emissão de passaportes não binários, mas também a Índia, que tem uma discussão muito forte sobre o não binarismo em sua sociedade. E na América do Sul nós temos o destaque para os exemplos da Argentina e do Uruguai. Ou seja, essa é uma tendência de normativas de todos os países quanto ao tema da emissão de passaportes. E, João, o Brasil está entre esses 20 países ou nem começou a discussão ainda? Essa discussão no Brasil ainda é muito incipiente. Nós percebemos que houve muitos avanços quanto ao reconhecimento de questões de gênero e identidade. Hoje, o gênero é reconhecido como um dos aspectos do direito da personalidade, previsto pelo Código Civil e pela Constituição Federal, e tivemos muitos avanços quanto à possibilidade do reconhecimento de alteração do nome social para pessoas trans. No entanto, quanto ao não binarismo, ainda estamos engatinhando. Falta uma normativa clara que preveja a possibilidade de alteração em registros de nascimento e documentos de identidade, dentre eles o passaporte, e a própria normativa interna da Polícia Federal vincula a emissão do passaporte ao documento de origem, especialmente a certidão de nascimento e ao RG brasileiros. Portanto, ainda é um tema muito novo na nossa realidade. Diana, e que caminhos essa ideia teria que percorrer para se viabilizar no Brasil? Teria que ser um projeto de lei aprovado pelo Congresso ou bastariam normativas do Itamaraty, da Polícia Federal que emite? Enfim, que caminhos seriam esses? Seria bem importante pensar do ponto de vista sistêmico. Esse é, inclusive, um dos motivos pelo qual os Estados Unidos emitiu agora o primeiro passaporte para não binário, em 27 de outubro, mas ele pretende implementar a partir de 2022, só isso para todos os solicitantes. Não foi algo que passou a ser emitido, foi feito primeiro, mas o planejamento para os Estados Unidos é a partir de 2022, e a justificativa é justamente que eles precisam adequar o sistema. Então, aqui no Brasil, nós temos uma grande dificuldade de adequação do sistema
para as legislações. As legislações em si elas já demoram para serem aprovadas, né? O trâmite legislativo ele é bastante lento, então tem que haver uma discussão, inclusive tem debates acontecendo, já tem inclusive projetos de lei com com consulta pública, com mais de 20 mil pessoas apoiando aquele projeto. Então, precisa acontecer uma mudança normativa, mas principalmente a sistêmica, porque o que a gente vê muitas vezes é que existe a norma, mas o sistema não adere àquela norma e não consegue colocar em prática, acaba acontecendo uma lei morta. O sistema não consegue colocar em prática o que a legislação ou o que a normativa regulamenta. Eu gostaria de ouvir o João sobre a mesma questão. Qual é o caminho que essa ideia teria que percorrer no Brasil para se viabilizar? O que Diana mencionou é muito verdadeiro. Hoje, a questão não é apenas ter uma legislação que preveja a igualdade de gênero e também que reconheça o não binarismo, mas fazer com que isso chegue ao nível operacional. É muito importante ter esse debate no parlamento brasileiro, discutir esse reconhecimento do não binarismo, mas também editar normas operacionais que permitam esse reconhecimento. É possível soluções intermediárias, como, por exemplo, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que estabeleça a possibilidade de alteração de registros públicos. Outra possibilidade seria tornar isso mais claro na norma operacional da Polícia Federal, permitindo que essa alteração do registro civil possa também ocorrer nos passaportes. Nos dois níveis, tanto no parlamentar como no administrativo, há alternativas pela legislação brasileira para o reconhecimento do não binarismo. E, Diana, do ponto de vista dos direitos civis, dos direitos humanos, qual é a importância de uma medida como essa? Extremamente relevante, né? Um compromisso mesmo de promoção da liberdade, dignidade e equidade para todas as pessoas, né? Nós temos que acolher as liberdades individuais e existem pessoas que não se identificam com gênero masculino ou feminino. Aqui no Brasil, a gente já tem a possibilidade da alteração no registro civil do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, mas existe uma população que não se identifica nem com um nem com o outro. Então, ter um terceiro campo, que é o X, que é o desafio que a gente precisa batalhar para inclusive se igualar ao nosso vizinho, a Argentina, que já implementou isso desde 21 de julho desse ano, né, no documento de identidade, que pode ser replicado para os passaportes também. O doutor João, inclusive, comentou sobre a Índia, mas o interessante é que na Índia não é um X, como a gente viu nos Estados Unidos e na maioria desses 20 países aí que ele comentou. Mas na Índia é um T, né? Então não coloca nem o F de female, né, feminino, nem o M de masculino, male, e sim um T de transexual. Então a Índia acolhe os transexuais e não necessariamente os não binários. Então, existem diversas... É difícil imigração e documentação, é difícil dizer uma regra geral, porque a gente está falando aí de quase 200 países reconhecidos pela ONU no mundo, né? 193 países. Então, nunca vai haver uma uniformidade. Mas em cada país essa discussão precisa ser iniciada, se não tiver sido iniciada ainda, para progredir, para que a gente avance e consiga acolher e promover a liberdade e dignidade para todos os seres humanos. João, se a gente olhar para o passado recente do Brasil, a gente vai perceber que o judiciário, o poder judiciário, tem se mostrado um tanto mais antenado com as mudanças no comportamento humano ao longo de décadas e, por outro lado, o parlamento muitas vezes resiste por pressões de bancadas conservadoras, por motivos vários. Você vê viabilidade para uma lei nesse sentido no parlamento brasileiro? Nós vivemos um momento muito delicado e muito perigoso na política brasileira de retração das liberdades individuais e de prevalência de discursos fundamentalistas religiosos. Isso dificulta bastante quaisquer discussões mais aprofundadas ou mais maduras sobre o reconhecimento da igualdade de gênero, sobre a possibilidade de reconhecimento do não binarismo e de garantia de direitos de minorias. Eu vejo que o cenário político hoje não permite essa discussão. Como Diana bem mencionou, há projetos de lei,
há discussão pública, mas ainda há bastante resistência, e mesmo que isso afete um número muito pequeno de pessoas, dificilmente o debate político vai avançar. Por isso é importante sempre ter em mente que a luta se dá tanto no Congresso Nacional como em outras instâncias. E o Judiciário tem sido um instrumento muito forte para isso. Basta perceber a importância que o Supremo Tribunal Federal teve para o reconhecimento do direito de pessoas trans promoverem alteração do nome social sem decisão judicial. E em todos os aspectos da afirmação de igualdade de gênero, haverá essa possibilidade. Então, o nosso advocacy deve seguir tanto no nível parlamentar, como também pela discussão judicial, em litígio estratégico, em ações coletivas. É sempre importante ter em mente o papel do Poder Judiciário na formação política do Brasil. Eu gostaria de ouvir a Diana, a sua percepção a respeito desse assunto, Diana. Estou muito em linha com o que o doutor João comentou. O debate ainda é muito incipiente no Brasil e, como eu comentei, os projetos de lei eles demoram muito, eles não acompanham a necessidade nem do mercado e nem muito menos das minorias. Então, é algo que a gente não consegue ver com muito otimismo para um futuro próximo. Mas, na medida que outros países vão aderindo e outros países vão sedimentando esse entendimento, eu acredito que o Brasil não possa ficar para trás. João, em um país que não emite passaporte não binário, ele está obrigado a receber o passaporte não binário emitido por outro país? Mas eu vou pedir que você responda essa pergunta logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do chamado passaporte não binário, um modelo de passaporte que não obriga as pessoas a se definirem entre dois gêneros, masculino ou feminino. O documento já foi adotado por 5 países. Os nossos convidados são Diana Quintas, advogada e especialista em migração e mobilidade internacional, e João Chaves, defensor público federal. Muito obrigado mais uma vez aos dois pela participação no programa. João, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, um país que não emite passaporte não binário, como o Brasil, está obrigado a aceitar um passaporte de outro país que emite o não binário, por exemplo, os Estados Unidos? Ou ele pode recusar? Esse é um tema bem interessante, pois nos leva a pensar um pouco a própria ideia do que é o passaporte. Passaporte não é um documento antigo na história, ele surge com muita força no século XX como uma forma de controlar a circulação de pessoas e ele é uma derivação das próprias relações diplomáticas, ou seja, quando um país estabelece relações diplomáticas com outro, passa a aceitar os passaportes nacionais daquele país como documentos de viagem e identificação. Portanto, a admissão de um ou outro passaporte vai depender, obviamente, do compromisso diplomático de um país com o outro. E não há no mundo uma convenção internacional do passaporte que regulamente essas questões. O que existe é uma normativa técnica da Organização Internacional para a Aviação, vinculada à Organização das Nações Unidas, de entidades privadas da aviação civil, sobre formato, padronização. Mas aceitar ou não um passaporte, e principalmente admitir ou não pessoas em território, sempre é um tema vinculado à soberania nacional. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a admissão de pessoas e o controle de fronteiras acaba sendo um território muito sujeito ao exercício da soberania. E tudo vai depender dos países. Eu não acredito que o simples fato de haver um X ou um campo em branco na determinação de sexo, gênero, vai acarretar o impedimento de ingresso de qualquer pessoa. Isso geraria um impacto social muito negativo. Mas devemos ficar atentos a essa possibilidade também, principalmente pelo uso político que se dá a todas as questões que envolvem determinação de gênero. Mas acredito que esse não será um grande impasse, até porque os passaportes são
documentos dos países, dos estados, que tem como possuidor aquela pessoa viajante. E isso poderia representar uma agressão ou uma má política de um Estado frente a outro. Eu não acredito que esse vai ser um grande problema. Diana, o João citou a Organização Internacional da Aviação Civil. Ela já acata o passaporte não binário. Na prática, o que significa isso? Como o Dr. João bem colocou, a soberania nacional ela vai imperar, né? Então, mesmo com a ONU acatando a linguagem neutra e todas as aceitações para o não binarismo, isso não quer dizer que os países passem a implementar a emissão do passaporte não binário ou mesmo passem a aceitá-lo, né? Como foi a sua última pergunta. Então, infelizmente, pela soberania nacional, a ONU aceitando, acolhendo ou não muda muito. Mas é claro que, como a gente já havia conversado, a tendência é de que cada vez mais países passem a emitir e também a aceitar. Isso também não impede o constrangimento, ainda que a pessoa tenha um passaporte com um gênero X, né, lá no seu passaporte, na hora que entre no país, ainda que ele seja aceito, porque ele está portando o passaporte, ele está portando o visto de entrada, que são os documentos, do ponto de vista legalista, são os documentos exigidos, né, aqui no Brasil, por exemplo, isso não impede um constrangimento na hora da revista, por exemplo, aquela pessoa que é não binário vai ser revistado por qual agente, autoridade ali no aeroporto, né? Então, a gente tem aí vários relatos de transgêneros e pessoas não binárias que passam por muitos constrangimentos na hora da revista ou mesmo na hora da entrevista. Então, o fato de você ser um transgênero e ter um gênero diferente do seu nascimento no seu passaporte, ele pode resolver do ponto de vista civil, mas não do ponto de vista humano e não impede muitos constrangimentos. E o não binarismo da mesma forma. João, há algum tempo você mencionou que a Argentina era um dos países que emitem o passaporte não binário. O Brasil e a Argentina têm uma história até certo ponto semelhante. Ambos são países de origem latina, são sul-americanos, têm forte tradição católica, algum conservadorismo na sociedade. No entanto, eles passaram a emitir o passaporte não binário e o Brasil ainda não. Como é que se explicaria essa diferença? De fato, o Brasil e a Argentina são países com discussões muito similares quanto a gênero, a descriminalização do aborto. E o que nós percebemos é que o nosso vizinho, por uma conjuntura política do momento, talvez tenha conseguido aprofundar debates que o Brasil não consegue aprofundar nas circunstâncias atuais. Houve, na verdade, um decreto que regulamentou todo o Registro Nacional de Pessoas da Argentina e permitiu a identificação de pessoas não binárias com um X. E isso acaba orientando todo o continente para esse caminho. Se até a Argentina, que é também um país católico, conseguiu ter esse avanço, por que não o Brasil e outros países da América do Sul? Eu acredito que, em algum momento, o Brasil possa seguir esses passos, não só quanto a esse tema, mas quanto a diversos outros que tiveram uma discussão recente na Argentina e possa também ter a sua própria legislação. Assim como nós também já fizemos muitos avanços quanto à proteção de pessoas trans, assim como nós aumentamos a cada dia a visibilidade de pessoas trans, e a necessidade do combate à transfobia, e também garantimos o direito ao nome social, é possível que haja uma decisão similar nos próximos anos. Tudo vai depender, ao fim das contas, do encaminhamento da própria política brasileira e das condições de debate desse tema. Diana, que outros países latino-americanos poderiam seguir a curto prazo esse caminho? Alguém, não sei se foi você ou o João, citou o Uruguai. O Uruguai que já deu alguns passos interessantes, a legalização do uso recreativo da maconha, por exemplo, com limitações, com regras, mas normatizou o assunto. O Uruguai poderia ser o próximo?
Uruguai pode ser o próximo. A Costa Rica costuma também ser bastante pioneiro nas decisões. Por exemplo, a questão do nomadismo digital, que poucos países implementaram. A Costa Rica foi um dos primeiros aqui da América Latina também a implementar. Então, a tendência é que depois que os Estados Unidos, em 2022, passem a implementar, que é o compromisso deles, mudar o sistema em 2022 e implementar, a tendência é que mais países da América Latina também venham na sequência, né? Então, hoje, nós temos aí na Europa vários países já, né? Nós temos o Canadá também, por aqui na América, mas na Europa a gente tem a Alemanha, a Dinamarca, temos a Irlanda, a Bélgica com planos para o próximo ano também, a Holanda já desde 2018. Então, na medida que os países desenvolvidos vão mostrando que conseguem acolher essa necessidade do não binarismo, eu imagino que a América Latina vai seguir essa tendência. João, a questão do passaporte não binário não é a única questão, o único degrau, digamos assim, que a comunidade LGBTQIA+, quer subir no Brasil. Que outras questões você diria que são relevantes, são importantes e que a sociedade ainda deve a essa comunidade? Bem, como você menciona, são pequenas questões como a do gênero no passaporte ou no documento de identidade que acabam refletindo uma situação muito dramática, que é a da luta por direitos para a comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Acredito que, além da garantia de direitos e do combate à homofobia e à transfobia, é muito importante dar visibilidade a esses temas como uma questão de identificação ou de identidade. Não tornar a comunidade algo segregado ou que seja vista sempre como exceção, mas garantir direitos e estabelecer políticas públicas de proteção. E, nesse caso, é muito importante também perceber a importância que a comunidade LGBTQIA+, tem no campo da migração. Hoje nós temos diversos coletivos formados por mulheres. Temos, por exemplo, em São Paulo, a Rede MILB, que enfatiza o aspecto das mulheres lésbicas e bissexuais migrantes. Cada vez mais, a questão de gênero e migração se cruza tanto quanto ao tema da feminização das migrações, como também da migração LGBTQIA+. E no campo da migração é cada vez mais um tema. Perceber necessidades específicas, garantir direitos e garantir visibilidade. Diana, eu quero lhe ouvir sobre o mesmo assunto. Que degraus em direção à cidadania plena, aos direitos civis, essa comunidade ainda tem que galgar? Bom, acho que a base de tudo vai ser o respeito, né? Porque por mais que a gente tenha um passaporte, o constrangimento e a violência ainda são fatores que a gente precisa mudar urgentemente, né? Então, tudo está muito baseado no respeito. O medo, o Dr. João comentou sobre a importância da migração, né? E eu como especialista em migração, eu vejo muito isso, como ainda a gente tem um machismo muito envolvido nas migrações e a dificuldade das mulheres, e principalmente mulheres trans, em se movimentar. No fundo, tudo isso está muito enraizado num medo da violência que essas pessoas passam, né? A gente tem, inclusive, casos aí de transexuais que têm o passaporte adequado, já alterado para o gênero feminino, mas na hora da revista no aeroporto, são enviados para a sala de entrevistas em diversos aeroportos e passam por constrangimentos bastante complicados, porque existe um preconceito muito grande de que aquela mulher, enfim, ela não merece respeito, né? Então, tudo vai ser, quando a gente conseguir mudar a chavinha do respeito, os direitos civis serão apenas uma consequência. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Diana Quintas, advogada e especialista em imigração e mobilidade internacional, e também de João Chaves, defensor público federal.
E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.